vou estar sempre saindo para aceitar o pessoal, como sempre, tá? Mas apresentar a vocês logo o plano, né, de hoje. Estamos agora na nona aula, e esses são os conteúdos dessa aula, uma aula um pouco menor também. Eu estou me esforçando para tornar as aulas um pouco menores, porque nós ficamos até a aula 7 com aulas enormes, 2 horas, 1h50, sem dar nenhum stop. Hoje eu não vou dar ainda esse stop, mas a aula vai ser menor, tipo lá de sexta-feira, ou um pouco menor ainda, tá? Então, para que chega meia hora, 40 minutos, as pessoas já não têm mais atenção, né? Já não estão conseguindo mais ali absorver as coisas. Então, é interessante que as aulas elas sejam um pouco menores ou divididas. Mas vamos lá. Hoje nós continuamos aqui com o conteúdo de aplicações de derivada, tá? Nós vamos ficar algumas aulas fazendo isso. A aula passada nós vimos a determinação, né, da reta tangente a uma curva num dado ponto. E normal também. Desculpem. E a gente viu a determinação da reta tangente como primeira aplicação, e é comum, e quase todo livro faz essa escolha de apresentar a reta tangente primeiro, porque várias das aplicações que vêm depois, elas podem ser deduzidas ou pelo menos associadas àquela imagem ao desenvolvimento, né, da reta tangente. Um desses exemplos é o conceito de taxa de variação, né? Essa taxa de variação sendo aplicada à física, que tem na cinemática, assim, um dos ramos da física que utiliza essa aplicação da derivada, taxas relacionadas que é continuação desse conteúdo sendo aplicado a várias variáveis, digamos assim, tá? A várias funções numa mesma relação. Então, vamos lá. Essa sequência, veja que é bem menor, né, do que o que a gente vinha apresentando nas aulas, ok? São os temas. Esse tema, crescimento e decrescimento de uma função, ele está aqui para poder justificar alguns resultados que o conceito de taxa de variação envolve, tá? Eu acho que a melhor ideia é quando eu dou 3, 4 minutos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ok, então, crescimento e decrescimento de uma função está aqui, embora seja também uma das aplicações de derivada, que nós vamos ver mais à frente. Aqui já tem alguma informação a respeito desse resultado, porque algumas análises são necessárias, né? Dentro de taxa de variação, a gente precisa, às vezes, decidir se aquela taxa estava crescendo, se estava decrescendo, num determinado instante, e a gente precisa de derivada para isso. Então, como eu disse a vocês, há um tópico de aplicação de derivada e de limite, que é construção de gráficos de funções, né? A gente obtém informações sobre o gráfico de uma função usando cálculo, tá? E o contrário também, você olhar o gráfico e dali tirar informações a respeito da função, ou da derivada segunda, né, daquela função, que tem aquele gráfico. Mas aqui a gente já vê algum resultado, mas muito passando, não muito, tá? Então, a definição de função crescente e decrescente é essa aqui. Se você tiver uma função crescente no intervalo, isso acontece se você tem dois números, né, desse intervalo, um menor que o outro, e as imagens desses números, desses respectivos números, são menores também. Você tem x1 menor que x2, então você tem f de x1 menor que f de x2.
Um exemplo é essa figura 1 aqui, que representa em azul, né, o gráfico de uma função crescente. Então, você tem x1 menor que x2, então a imagem de x1 está abaixo da imagem de x2. Se isso acontece em todo o intervalo, né, então essa função é definida como crescente nesse intervalo. Se você tem ainda x1 menor que x2, mas as imagens, né, trocaram ali de valores, a imagem de x1 é maior do que a imagem de x2, esse aqui é um exemplo, né, uma figura tentando dizer a você essa interpretação. Então, nós temos uma função decrescente no intervalo. Quando você vai analisar crescimento ou decrescimento de uma função, o movimento que você deve fazer aqui no eixo horizontal é sempre da esquerda para a direita, tá? A gente faz esse movimento da esquerda para a direita e vê se o gráfico está crescendo, né? Os valores, as imagens estão aumentando, ou se essas imagens estão decaindo, decrescendo, daí o nome, né? Função decrescente, né? À medida que você caminha aqui para a direita. Então, é isso que significa esse x1 ser menor do que x2 e a imagem ser, suas respectivas imagens, f de x1 menor que f de x2, ou o contrário, tá? Então, essas duas figuras, elas resumem essa ideia, né, esse conceito de crescimento ou decrescimento de uma função, mas nós temos também outros nomes que normalmente no ensino médio não aparecem, mas até aparece em um outro livro, pode até mencionar, né, os livros didáticos do ensino médio e tal, mas é mais comum que esses nomes apareçam nos cursos de ensino superior. Tá? Por exemplo, a função não decrescente, que é uma função não decrescente, é quando aparece a igualdade aqui, olha. Em algum momento, mesmo que a função seja crescente, em algum momento ela fica constante. Tá? Então, a gente vai dizer que ela não decai. Pode ter algum instante que ela fique constante, mas ela não vai decair. Então, ela é não decrescente. Ela está crescendo, tem alguma parte em que ela pode ser constante, quer dizer, ela não está nem crescendo nem decrescendo, né? Está constante. Exemplo, menino, a imagem ficou cortada aqui, mas tudo bem. Já estamos no meio. Esse exemplo aqui, olha. Veja que tem um pontinho, não sei se vocês conseguem ver. Essa aqui é um outro exemplo de função crescente. Um outro exemplo de função decrescente, né, diferente daqueles dois da figura, e esse aqui, observe que tem uma partezinha aqui, ela que está constante, eu botei até 2 pontinhos, ficou pequena a imagem, mas eu espero que vocês consigam ver, né, que esse intervalozinho, esse segmentozinho aqui é um segmento de reta constante, tá? Paralelo. Então, a função ela é crescente, constante, crescente, então a esse fenômeno inteiro, né, você disse que era não decrescente, quer dizer, não vai cair, né, não vai decair, mas tem uma parte crescente, tem alguma coisa ali constante, né, daí a igualdade aparece aqui no F', na derivada, tá, para descrever esse... Bom, essas imagens estão aqui já envolvendo a derivada, né, que é um resultado que eu ainda não falei para vocês, mas, ok. Função pode ser não decrescente, tá? Ela vai ser decrescente, né? Não crescente, aliás. Ela vai ser decrescente, mas pode ter partes dela que é constante, tá? Então, ela não vai crescer. Ela está decaindo, mas pode ter partes constantes, continua decaindo. Então, a esse tipo de função a gente chama de não decrescente, tá? Agora, quando a gente quer falar de uma função não crescente ou não decrescente, tá? Que envolve todos os fenômenos, né? Envolve o crescimento, o decrescimento, envolve o crescimento, o decrescimento e não decrescente ou não crescente, são esses 4 tipos possíveis que a gente está vendo aqui. Quando a gente quer englobar qualquer uma dessas situações num único nome, num único adjetivo, então a gente diz que a função é monótona. Quase sempre esse nome monótono aparece nos teoremas, nas propriedades, para não ter que ficar dizendo seja uma função crescente, ou decrescente, ou não decrescente, ou não crescente. Para não ter que ficar falando tudo isso, então
usa-se esse nome, né, esse adjetivo, função monótona. Quando você diz que uma função é monótona, ela está em um desses casos, tá? Ou ela é crescente, ou ela é decrescente, ou ela é não decrescente ou não crescente. Esses nomes não crescente, não decrescente, normalmente não aparecem lá no ensino médio, mas às vezes no ensino médio o pessoal define como eram extrinsecamente, esqueci o nome. Bom, não vou lembrar agora, mas enfim, daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. Então são essas 4 situações aqui, e o que nós vamos ver, por que esse tema está aqui, porque ele vai ser usado em taxa de variação, e também porque essa classificação de crescimento e decrescimento de uma função, ela pode ser obtida usando a derivada primeira de uma função. Tá? Não que eu vá aplicar isso agora, mas como nós vamos usar, lá na frente nós vamos ver isso. Nós vamos estudar, né, crescimento e decrescimento de funções usando a derivada primeira. É uma das aplicações. Tá? A derivada produzindo informações qualitativas, né, sobre as funções, além das quantitativas, como taxa de variação, enfim. Olha, se você olhar o gráfico de uma função crescente e pensar nas retas tangentes aqui em cada ponto, observe que as retas tangentes, elas são todas, estão todas inclinadas para a direita. Então, isso significa que o coeficiente angular dessas retas tangentes são positivos. Tá? Se você calcular, fizer a equação da reta tangente, vai dar sempre um número vezes x, esse número vai ser sempre positivo. Ou a tangente do ângulo, né, que essas retas em vermelho aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver, são sempre positivas. Tá? Então, crescimento de uma função indica as retas tangentes ao ponto aqui, sempre com coeficientes angulares positivos, portanto, derivada positiva. Lembre-se, coeficiente angular de uma reta tangente é a derivada da função num ponto. Tá? Então, as derivadas dessa função, que tem o gráfico aqui em azul, são positivas. Esse é o resultado desse teorema aqui, uma metade do resultado desse teorema. Tá? Você tem uma função aqui que é contínua, ela é derivável. Então, se a derivada primeira é positiva no intervalo, então a função é crescente naquele intervalo. Aqui incluindo os extremos, né? Para não deixar os extremos aqui de fora. Observe, se você tem uma função decrescente, aqui tem alguns segmentos representando as retas tangentes em alguns pontos, então observe que essas retas elas estão inclinadas para a esquerda, então coeficiente angular negativo. Então, tangente, né, do ângulo que essas retas vermelhas fazem com o eixo horizontal, negativo. Então, coeficiente angular é derivada. Então, se as derivadas primeiras forem negativas num determinado intervalo, de uma certa função, então essa função ela é decrescente nesse intervalo. Tá? Então, esses dois resultados aqui, eles têm demonstração, nós veremos isso com mais cuidado, com mais exemplos mais à frente, né, depois de algumas aplicações. Tá? Mas nós já vamos usar esse resultado. Então, derivada primeira num ponto positiva significa a função crescendo nesse ponto, ou nesse intervalo. Tá? Derivada primeira negativa num ponto, então a função, naquele instante, naquele momento, ela está decrescendo. Se você tiver no intervalo, então a função é decrescente no intervalo. Tá? Então, deixa isso fixo aqui, a gente não vai ver mais nada além desse momento de crescimento e decrescimento. Além que é bom eu ter apresentado para vocês aqueles nomes, não decrescente, não crescente, tá? Que não são muito comuns. Então, aqui é uma descrição do conteúdo de taxa de variação. Nós temos 3 subitens, tá? E aqui eu estou definindo o que é taxa média de variação e a taxa instantânea de variação. Todos esses dois conceitos, eles têm a ver com o conceito de reta secante e reta tangente, que foi produzido na aula passada. Tá? A reta secante que corta em 2 pontos,
o gráfico da função, e reta tangente toca em um único ponto, tá? Naquele ponto de tangência, né? Obviamente pode cortar o gráfico da função em outros pontos, mas naquele ponto ela só toca ali. Então, pensa bem, suponha que você tem y dependente de x, né? Uma grandeza ou uma quantidade, duas grandezas aqui relacionadas, ou duas quantidades y e x, sendo que y depende de x. Desculpem, quase sempre x é chamada de variável independente, tá? Então, essa frase aqui, considere y dependente de x, na matemática a gente descreve desse modo, y igual a um f de x, né? Depende de x. Então, vamos ver o seguinte, se x variar de x1 a x2, né, sair de um valor para outro, então essa mudança aqui em x é chamada de variação em x, ou incremento em x. Esses dois nomes são utilizados. A maior parte das vezes, variação em x, né? Você variou x de uma quantidade a outra. E o símbolo usado para indicar variação, o incremento em x, é ΔX. Essa letra grega, delta, ela quase sempre na matemática está associada a alguma expressão que envolve diferença, né, que envolve subtração. Tá? Obviamente pode aparecer em outros lugares, mas a maioria das vezes essa letra ela é deixada para indicar uma diferença, para indicar uma variação. Tá? Veja, por exemplo, naquela expressão de Bhaskara, o delta que aparece lá, né, que é chamado discriminante, é um b quadrado menos 4ac. E não é diferente dentro do cálculo também. Quase sempre a letra grega delta está indicando alguma diferença. Quase sempre, tá? Pode ser que você pegue um livro e ele esteja usando essa letra para outra coisa. Obviamente você tem que ler para ver o significado ali. Bom, se x varia e o y depende do x, essa variação que foi provocada em x, ela vai causar uma variação em y. Então a variação correspondente, né, em y aqui, a gente vai identificar como ΔY, e vai ser a imagem desse ponto final menos a imagem desse ponto inicial aqui. Tá? Então, essa diferença é uma variação incremento em x, essa diferença ΔY é chamada de variação ou incremento na função f, ou na variável y, ou na grandeza y, ou na quantidade y, várias formas da gente ler, tá? E pode ser ΔF também, às vezes tem livro que escreve aqui ΔF, mais comum é ΔY. Tá? Então vamos lá. O que é que vem a ser a taxa média de variação? A taxa média de variação em Y em relação a X. Então é de uma grandeza em relação a outra, tá? Para X variando aqui no intervalo, então a taxa média é esse quociente. É a variação de Y sobre a variação de x, calculado, avaliado, vocês já viram essa simbologia que eu estou usando aqui, e nessa parte de taxa de variação nos livros é comum também usar essa barra aqui, né? Avaliado, calculado no intervalo AB. Ok? Então, taxa média de variação é a taxa média de variação de y em relação a x. Tá? Na verdade, o que eu tenho que falar é o nome inteiro, né? Dessa grandeza em relação a essa, porque essa primeira grandeza aqui, a variação fica no numerador, né? E a segunda, a variação fica no denominador. Então, isso é a variação de y, né, nesse intervalo, ou seja, y calculado na extremidade final, menos y calculado na extremidade inicial. E a variação em b, que é b menos a variação em x, que é b menos a, final menos inicial. Algumas pessoas devem lembrar isso lá da física, né? Quando fala de velocidade média, aceleração média e tal, nos livros lá do ensino médio. Muito bem. Geometricamente, se você lembrar daquele gráfico, mas eu tenho uma figura aqui para lembrar de novo você, essa diferença, esse quociente aqui, né, essa taxa média de variação, vai significar o coeficiente angular da reta secante. Olha essa figura 5 aqui. Então, você tem o gráfico de uma função, yf de x, você tem o intervalo AB, né? Então, f de A menos f de B vai significar esse intervalo aqui, olha. F de B menos f de A, perdão, né? O de cima menos o de baixo aqui. Então, f de B menos f de A vai significar esse intervalo, portanto, esse segmento aqui.
E B menos A representa esse intervalo, esse segmento, tá? Então, quando eu divido em relação a beta, olha, o coeficiente angular eu estou colocando aqui, mas ele está também aqui embaixo, né? O ângulo beta da reta secante. Então, o que significa esse intervalo sobre esse intervalo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vai dar exatamente a tangente de beta, que é o coeficiente angular da reta secante, que está aqui nessa figura. Tá? Que a gente já viu algo parecido para deduzir reta tangente. Então, vamos caminhar e ver por que eu coloquei essa figura. Definição de taxa instantânea de variação. Essa é uma taxa média, né? Vamos usar os incrementos ou as variações de uma grandeza sobre outra. A taxa instantânea de variação de y é no instante, daí o nome. Esse nome instantâneo é no instante, não é mais no intervalo. Veja, a taxa média ela precisa de um intervalo para ser calculado, intervalo de tempo, intervalo de uma grandeza. Tá? Enquanto que a instantânea, pelo que o nome diz, é no instante, pelo próprio nome. Tá? Então, vai ser num ponto, e não mais no intervalo. Vai ser num ponto deste intervalo. Então, daí, a taxa instantânea de variação de y ou de f em x, e não mais no intervalo, tá? Em x0, pertencente a esse intervalo, é a derivada dessa grandeza, né? A grandeza dependente, né, da y da f, em relação a x, naquele ponto x0. Então, essa é a definição de taxa instantânea, num ponto x0. Então, a taxa instantânea de variação vai ser o limite, né, já que é a derivada. Observe que isso aqui pode ser escrito desse modo, olha, vai ser o limite, né, quando esse ΔX tende para zero, de ΔY sobre ΔX. Essa é outra forma da gente descrever a definição de derivada. Tá? Se vocês lembrarem, eu dei 3 maneiras, né? Uma usando f de x menos f de x0 sobre x menos x0, outra usando esse ΔX e uma outra usando no lugar desse ΔX a letra H, que também é muito comum ser utilizada. Mas essa também representa uma variação, ó, a partir de uma variação ΔX, você tem uma variação ΔY aqui em cima, sobre o ΔX. Quando esse ΔX tender para zero, esse limite, né, vai representar justamente a derivada f' em x0. Então, taxa média de variação é um quociente, né, calculado no intervalo, e a taxa instantânea de variação é a derivada naquele ponto, de uma grandeza sobre outra. Tá? Daí porque também a gente manter utilizando aquela notação de Leibniz, né, dy dx, né, que se esse limite aqui representa uma derivada, então a gente pode escrever isso como df dx, né, ou dy dx, calculado num ponto, né, similar a um ΔY sobre um ΔX, né, enquanto que a letra D, quando com a letra grega delta a gente está querendo falar de taxa média, quando essas letras são D, não mais delta, foi a letra D, né, em português aí, isso seria a derivada, dy dx, né, representando a derivada. Então, a derivada, se vocês lembrarem, mas a gente tem aqui uma figura, olha, enquanto que a taxa média vai representar o coeficiente angular da reta secante, né, que é a tangente de beta, a taxa instantânea vai representar o coeficiente angular, né, sendo a derivada, representa o coeficiente angular da reta tangente no ponto x0, né? Então, está aqui um segmento representando uma parte da reta secante, né? E, então, quando a gente calcula uma taxa instantânea num ponto qualquer desse intervalo, que a gente tem reta tangente. Tá? Então, a taxa instantânea representa aqui geometricamente o coeficiente angular da reta tangente. E vice-versa, o coeficiente angular da reta tangente representa a taxa instantânea daquela grandeza naquele ponto, tá? Da grandeza y em relação à grandeza x naquele ponto x0. Um exemplo aqui de uma aplicação direta desses resultados. Então, a gente tem um certo produto que está sendo confeccionado a um custo y, sendo medido em reais, de modo que esse produto se relaciona com a quantidade produzida x. Então, aqui há um contexto, x representa a quantidade produzida, a letra y representa dinheiro, né, reais.
custo, estão relacionados através dessa função aqui, uma função quadrática, tá? A grandeza x e y estão relacionadas dessa forma, e eis aqui uma figura mostrando como é que se dá a relação entre as duas, né, em quantidades. Tá? Aqui, quantidade produzida, x em unidades, e o custo y aqui na vertical em reais. Nós temos esses gráficos, ok? Essa figura, embora esteja aqui, ela representa resultados que estão sendo pedidos aqui no exercício. Então, calcular a taxa média do custo em relação à quantidade. Então, a taxa média de variação, quase sempre o nome variação não virá escrito, tá? Algumas vezes sim, outras não, a maioria das vezes não. Quando você fala taxa média, é taxa média de variação. Tá? Se fala taxa instantânea, é taxa instantânea de variação. Então, quase sempre não vem escrito o nome variação. Então, a taxa média do custo em relação à quantidade produzida. Então, dizendo a vocês o seguinte, a taxa média representa uma velocidade média. Velocidade, né, de mudança, né, que essa grandeza que vem no numerador está mudando em relação a essa grandeza no denominador. Então, taxa média representa a velocidade média com que uma grandeza muda em relação a outra, num determinado intervalo. Por isso você precisa de intervalo, né? Porque é uma média. E a taxa instantânea representa essa velocidade instantânea. Por isso que é num instante, né, em que uma grandeza está mudando em relação a outra naquele instante. Muito bem. Então, aqui a gente quer taxa média em dois intervalos diferentes. Então, a taxa média do custo em relação à quantidade x neste intervalo, é o que significa, né, avaliado neste intervalo. Então, observe, é a variação do custo, ou seja, o custo no ponto final, né, y em 4, calculado em 4, menos o custo calculado em 1, né, avaliado em 1, sobre o 4 menos 1, que é a variação em x ali. Como é que nós vamos calcular esses resultados? Substituindo na relação que foi dada, tá? Y em 4 e y em 1, a gente substitui aqui nesse resultado que nós temos, esse resultado. Se fosse dado apenas o gráfico, eu ia olhar aqui a imagem, né? Quanto é que avalia aqui, y em 4, e ver quanto é que dá 30 e poucos, e y em 1, deve dar alguma coisa abaixo de 10. Mas nós temos essa lei, então vamos calcular usando essa lei aqui, que a gente vai obter os resultados imediatos aqui. Então, y em 4 vai ser calculado desse modo, menos, que é daqui, olha, do resultado, e y em 1 está aqui entre parênteses. Depois de fazer essas contas, nós vamos obter R$8 unidade, R$8 por unidade. Como é que eu sei isso aqui? Veja, nós estamos calculando uma taxa média do custo em relação à quantidade produzida. Veja, no exercício, o custo foi dado em reais, e quantidade produzida apenas em unidades. Tá? Então, se eu estou dividindo custo por quantidade, então eu obtenho aqui uma nova, né, unidade de medida, que é reais por unidade. Tá? Então, a taxa média aqui do custo em relação à quantidade produzida, R$8 por unidade, quando essa unidade estiver variando nesse intervalo, né? Está sendo produzida entre 1 e 4, ok? Então, a cada unidade, eu estou gastando R$8, tá? Nesse intervalo aí. Taxa média do custo em relação à quantidade, quando a quantidade varia de 2 a 6. Tá? Então, essa é a variação em y nesse intervalo. Então, y em 6 menos y em 2. 6 menos 2. Tá? Então, usando a expressão anterior, calcula y em 6, está aqui, menos, vai calcular y em 2, está aqui, e nós vamos obter R$11 por unidade nesse intervalo. Veja, a taxa média aqui, ela é maior, né? Você está gastando mais dinheiro por unidade nesse intervalo, né? Então, enquanto que nesse intervalo 1 a 4, neste modelo que foi dado, nós estamos gastando R$8 a cada unidade produzida. Neste intervalo, nós estamos gastando R$11 a cada unidade produzida. Então, essa é uma taxa média.
Tá? Então, no gráfico anterior, o significado geométrico, né, desses dois cálculos que eu fiz. Está um pouco... ficou bem claro aqui, mas, enfim, talvez eu espero que dê para vocês verem que entre 1 e 4, né, que foi o primeiro item que a gente calculou, né, então entre 1 e 4 está aqui esse segmento, e a imagem do número 1 vai estar aqui, né, da quantidade 1 está aqui, a imagem da quantidade 4 está aqui, né, nesse ponto tem algum valor. Então, quando eu divido, né, a imagem de 4 menos a imagem do número 1, vai dar esse segmento, e 4 menos 1 nós vamos ter esse segmento. Aquele resultado que nós obtivemos é exatamente a tangente desse ângulo aqui, da reta secante, né? Corta o gráfico azul nesse ponto e nesse ponto. Então, geometricamente, é esse o significado que nós estávamos obtendo. Tá? Então, nós temos uma média aqui no intervalo, né? Que a reta secante está aqui, a média vai ser tangente desse ângulo. E quando a gente usou o intervalo 2 e 6, entre 2 e 6, para calcular a taxa média, então nós temos aqui a imagem do número 2, esse pontinho aqui, e aqui a imagem da quantidade 6. Tá? Quando eu fizer essa imagem da quantidade 6 menos a imagem da quantidade 2, nós temos esse segmento aqui, e 6 menos 2, vamos ter esse segmento aqui. Okay? Quando eu divido, né, esse segmento por esse, eu vou obter a tangente aqui desse ângulo. Pode ser meio difícil de ver, mas vocês vão observar que o ângulo desse triângulo aqui em vermelho, ele é menor que o ângulo desse triângulo aqui em verde. Tá? Então, geometricamente, eu já sabia que essas taxas iam ser... Essa taxa, a segunda taxa calculada, a média, é maior do que a primeira, e representa o coeficiente angular, né, de retas secantes aqui na figura. Muito bem. O item B pede para calcular a taxa instantânea do custo em relação à quantidade produzida, então, dy dx, né, quando x é 1 e também quando x for 2. Então, veja a diferença. Para obter taxa média, eu preciso de um intervalo para obter variação. Para taxa instantânea, isso é calculado em um ponto, em um valor, em um número, em um instante, ok? E aqui nós queremos duas taxas instantâneas, quando a quantidade produzida é 1 e a quantidade produzida é 2. Então, taxa instantânea de y em relação a x, nesse caso, do custo em relação à quantidade. Então, dy dx, ou y'. E aí eu relembro a vocês que essa anotação era bem melhor nesse momento, né? Porque ela indica de onde saiu essa variação. Agora, taxas, né? Taxas significam velocidade de variação. Então, essa anotação, ela diz, né? Que variação, que taxa é essa que a gente está calculando? É do custo em relação à unidade produzida, dy dx. Acho que alguém está querendo ser... Ok, permitido. Vamos lá. Daí eu insisti, né, naquela questão da gente usar essa anotação também para vocês já irem se acostumando. Então, a derivada da função quadrática, né, voltando aqui à função quadrática, a derivada de x², que vai dar 2x, e nós podemos olhar todo esse restante aqui como uma função afim, né, relembrando, e a derivada dessa função afim é o coeficiente angular, esse 3 aqui. Então, derivada de x² mais 3x menos 1, 2x mais 3. Então, foi de onde saiu essa derivada. Então, usando a equação 6, né? Então, voltando aqui, não é... a equação 6 foi a definição. Ok. Então, derivando aquela lei que foi dada entre custo e quantidade, nós temos 2x mais 3, e isso nos dá a taxa de variação em cada instante que for dado. Nós queremos para x igual a 1, em cada instante, perdão, em cada quantidade que for dado, tá? O costume de usar tempo. Então, para x igual a 1, substituindo, nós vamos obter R$5 unidade. Ok, como é que eu sei que é reais unidade? Basta pensar o seguinte, olha, essa anotação de derivada, ela é ótima também por isso. Eu estou, pensa assim, grosseiramente falando, dividindo o custo por quantidade. E no exercício foi dado que o custo é medido em reais e a quantidade em unidades. Então, só que aqui a diferença desse símbolo para esse é que esse aqui é uma taxa média.
e esse aqui é uma taxa instantânea, mas as unidades de medida são as mesmas. Tá? Então, reais por unidade. Então, nesse momento em que x for 1, a velocidade, né, de mudança, o custo com que que você está tendo por unidade aqui é de R$5, né? Veja que se a gente comparar com isso aqui, isso vai mudar, né, com o passar do tempo aqui no número, quando a gente chegar em 4, então varia bastante nesse intervalo. Então, em cada instante do intervalo, né? E também essa taxa, a mesma taxa, para quando x for igual a 2, isso vai nos dar R$7 por unidade. Tá? Então, taxa média significa, geometricamente, coeficiente angular de reta secante. Taxa instantânea significa coeficiente angular de reta tangente derivada. Tá? Mais um exemplo, só que agora bem geométrico. Os resultados a gente vai coletar no gráfico, diretamente no gráfico. No caso anterior, nós tínhamos uma lei matemática que relacionava o custo com a quantidade produzida. Aqui nós temos um gráfico em preto que representa a relação entre o volume, né, entre pressão e volume de um gás ideal a uma temperatura constante, 300 Kelvin aqui, tá? Pressão P, medida em atmosfera, e o volume medido em litros, tá? De um mol de gás, blá, blá, blá. Vocês não precisam muito se preocupar com isso. Lembrando que aqui agora é um contexto, você tem um contexto, você tem duas grandezas envolvidas, pressão e volume. Então, a letra P tem significado, a letra V também tem significado aqui, não é mais apenas um cálculo matemático, temos um contexto. Então, estimar porque nós vamos utilizar gráfico, tá? Então, olhando um gráfico para coletar informações, a gente pode cometer erros ali nas medidas que nós tomamos e tal. Então, daí, estimar a taxa de variação da pressão em relação ao volume. Não foi dito se é a média ou se é a instantânea. Assume-se que quando a taxa média, quando você precisa da taxa média, você tem que escrever o nome taxa média. Tá? Enquanto que taxa instantânea, não. Se vem apenas escrito o nome taxa, isto é a taxa instantânea. Tá? Colocando para vocês essas coisas que são assumidas nos livros e dentro da matemática aplicada aí, em modo geral. A taxa média tem que escrever. Se você deseja obter a taxa média, é necessário escrever taxa média. Tá? Enquanto que taxa apenas significa a taxa instantânea. Né? Tanto é que, se fosse taxa média também, olha, observe que teria que ser dado um intervalo, e não foi dado um intervalo. Foi dado aqui nos pontos volume 10 litros e volume 25 litros. Foram dados valores fixos, né? Onde você deve calcular essa taxa. Então, está claro que isso aí é uma taxa instantânea, sem precisar escrever o nome. Muito bem. Não foi dada a lei, como é que eu vou... A taxa de variação, ou a taxa instantânea, utiliza a derivada. Como é que eu vou calcular se eu não tenho a lei? Aí é que está. Lembrar a relação que existe entre derivada e coeficiente angular de reta tangente. Então, você só resolve essa questão se você lembrar desse resultado. O que é coeficiente angular da reta tangente? É a tangente do ângulo que essa reta faz com o horizontal. Exemplo, veja, essa reta verde aqui, olha, ela é tangente ao gráfico em preto. O gráfico em preto é a relação entre pressão e volume, é o gráfico em preto. A reta verde é a relação, é a reta tangente ao gráfico em preto nesse ponto, no ponto 10, onde foi pedido para a gente calcular a taxa de variação. E a reta em azul, ela é tangente ao gráfico em preto no ponto 25, exatamente onde foi pedido para a gente calcular a taxa. Tá? Então, pessoas ainda... Ok, chegando aqui. Muito bem. Então, a relação que a gente vai usar aqui é que derivada... Perdão, no ponto, é o coeficiente angular da reta tangente. Então, nesse ponto aqui, ó, no ponto 10, a gente tem essa reta tangente, vamos calcular o coeficiente angular dessa reta em verde aqui, olha, esse segmento de reta, tá? Tá em verde. E o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, olha, que é feito com a horizontal.
E tangente desse ângulo, como é que a gente vai medir? Cateto oposto, olha, que a gente pode calcular aqui, olha, usando cateto oposto, vai ser esse tamanho, aqui na reta verde, sobre o cateto adjacente. Ó. Então, a gente consegue calcular a tangente desse ângulo. Observe que tem que ser negativa essa tangente. Por que tem que ser negativa, Heron? Olha, reta inclinada para a esquerda, esse coeficiente angular tem que ser negativo, lembre isso também. Tá? Reta inclinada para a esquerda, coeficiente angular negativo. Tá? Então, tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo significa a derivada da função no ponto 10. A derivada da função no ponto 10, olha, dp dv, que é a taxa de variação de P em relação a V, avaliada em 10. Essa frase toda que está aqui, ó. Taxa de variação da pressão em relação ao volume, quando o volume é 10. Tudo sintetizado aqui nesse símbolo aqui, olha. Taxa de P em relação a V em 10, avaliada em 10. Tá? Veja, vai ser menos, eu posso colocar o menos aqui, já como resultado da análise que eu fiz, veja, é uma análise, primeiro você vai observar os dados que você tem, segundo, qual é o conhecimento que eu vou utilizar para obter esse resultado, né? Terceiro, algumas informações que podem estar fora, por exemplo, essa reta em verde está inclinada para a esquerda, então, coeficiente angular negativo, aí eu posso pensar só nas quantidades, só nos tamanhos, né? É cateto oposto, que a gente vai contar aqui, olha, de 0 até 5, 0 até 5 vale 5, dividido pelo cateto adjacente, ó, de 0 até 20, então, menos, né, 5 dividido por 20. Variação da pressão, olha, variação da pressão sobre variação do volume, né, outra maneira de ver. Então, isso vai dar menos 0,25, atmosfera litro, atmosfera unidade de medida de pressão, unidade de medida de volume litro, atmosfera por litro, tá? Está decaindo, como é que você sabe que está decaindo? Porque deu negativo, derivada negativa significa decrescente, função decrescente. Então, a pressão está decaindo, perdendo, né, 0,25 atmosfera por litro neste momento, né, no momento em que eu fiz essa medida aqui. Tá? Muito bem. O segundo valor que eu quero é a taxa de variação da pressão, ou a taxa da pressão em relação ao volume, quando esse volume é 25 litros. Tá? Veja, ó, no eixo dos volumes, 25 está aqui. E é onde nós temos exatamente a tangente, né, da reta, a reta tangente em azul. Tá? Ela é tangente ao gráfico em preto em azul. Tá? Então, quero calcular derivada nesse ponto, tá? Derivada da pressão no ponto 25. Não tenho a lei, mas eu tenho a reta tangente ao gráfico aqui em 25. Então, derivada é coeficiente angular dessa reta em azul. Tá? Coeficiente angular dessa reta em azul é a tangente desse ângulo, olha, que o segmento azul faz com a horizontal. Observe que, de novo, essa reta está inclinada para a esquerda, esse coeficiente angular vai ser negativo, tá? E eu quero calcular a taxa de variação instantânea, então, eu quero... Sim. Essa reta verde é o que no gráfico? Tangente ao gráfico preto aqui, nesse ponto 10. Reta tangente ao gráfico preto, só que está um pouquinho meio imperfeito. Preto indica a relação entre volume e pressão. É o gráfico da pressão, olha, a pressão está aqui no vertical. Quando varia volume. Entendi. Então, seria X aqui, né? E aqui seria o Y, né? Você pode falar assim, olha, é o gráfico da pressão versus volume, né? Porque a gente está num contexto. Mas se você quiser usar apenas a função... o que é que eu quero descrever, né, nesse gráfico aqui? A variação da pressão. A variação da pressão, então, seria gráfico de pressão, se você quisesse dizer, tá? Então, só que aqui é volume. Lembre-se que a gente pode variar a pressão com outras grandezas, né, de medida.
Precisa ser apenas volume. Mas, enfim. Então a reta verde é a pressão e a reta azul é o Não, volume? não é reta verde, é reta tangente. Ela não Reta tem azul relação. também é reta. Não, não tem. O que tem a ver com volume e pressão é o gráfico preto. É a relação entre volume e pressão, o gráfico preto. A reta Então eu verde. poderia traçar qualquer reta tangente e poder calcular o exercício? Poderia, mas só que o que nos interessa é essas duas, porque nos interessa em 10 e em 25. Mas você poderia traçar aqui, ó, por exemplo, se eu quiser a variação, a taxa de variação em 40, aí você teria que traçar a reta tangente aqui, né? No ponto 40. Essa figura não ia nos ajudar, porque quando você fizesse isso, provavelmente ia sair da figura, né? Quando você traçasse a reta tangente aqui em 40, ela ia sair. Então, nessa figura, não dá. Então, observe que figuras sempre limitam a gente, né? Quando a gente não tem umas leis matemáticas, as figuras, né? Geometria sempre limita a gente. Mas aqui eu estou dando a ideia geométrica do que é a taxa de variação, tá? Usando uma grandezas que provável alguns de vocês já ouviram falar e alguns devem conhecer bastante, né? Volume e pressão. Então vamos lá. Eu quero calcular a taxa de variação da pressão em relação ao volume, só que agora o volume é em 25. Então, vou procurar aqui volume 25. Olha aqui, está aqui. Ó, 25. E a reta tangente em 25 aqui, olha. Tangente ao gráfico preto em 25. Então, derivada aqui no ponto 25 é o coeficiente angular dessa reta azul. Como é que eu calculo o coeficiente angular dessa reta azul? Cateto oposto, né? Em relação ao ângulo, sobre cateto adjacente. Olha, sobre cateto adjacente. Tá? Então, esse tamanho vale 2, né? Cateto oposto aqui, olha. Esse tamanho vale 2. Esse tamanho aqui vale 50, né? Para completar aqui o gráfico em azul, esse tamanho vale 50. Então, dividindo 2 por 50, lembrando que como essa reta está inclinada para a esquerda, então, coeficiente angular, ó, negativo. Então, isso vai dar 2 sobre 50, né, que é 1 sobre 25, menos 0,04. A atmosfera por litro, basta olhar a unidade de grandeza, né, a unidade de medida de pressão e a unidade de medida de volume que foram dadas no exercício. Então, se eu estou dividindo, né, pressão, que valia 2, por volume, então a Tm está dado aqui por litro, tá? Então, nesse momento, nós estamos perdendo aqui 0,04 atmosfera por litro, tá? Então, nesse instante aqui, né, 10. A velocidade com que a pressão está mudando em relação ao volume era bem maior do que em 25, quando o volume está a 25 litros, ok? Então, esse é um contexto geométrico envolvendo as taxas de variação, tá? Coeficiente angular de reta secante, coeficiente angular de reta tangente. Tá, um outro exemplo, mais um exemplo da mesma coisa, para fixar bastante, só que agora sem figura. Então, a ideia foi, exemplo 1, tinha figura, tinha gráfico e tinha informação analítica, modelo para a gente trabalhar. Exemplo 2, apenas figura, apenas gráfico, apenas geometria para a gente usar essa relação. Exemplo 3, apenas função analítica, modelo, para a gente poder tratar. Tá? Então, daí eu coloquei 3 exemplos para vocês terem essas 3 noções aí. Quase sempre aquele primeiro tipo, envolvendo tanto geometria quanto função ou modelo, como queira, assim que os livros chamam, tá? Relacionando as grandezas, são dados, tá? Mas pode ser que a gente só tenha um exemplo como esse aqui. A gente supõe que você tem uma substância que está aquecendo a temperatura T maiúsculo, tá? Medida em graus Celsius ou centígrados, enfim. E em função do tempo T minúsculo é tempo, T maiúsculo temperatura. E esse tempo está variando aqui entre 0 e 5 minutos e a pesquisa está sendo feita e esse modelo aqui, essa função aqui foi estabelecida, ou essa relação entre as grandezas.
foi estabelecida. Várias maneiras de chamar isso aqui. Vocês vão ler na área de vocês, dependendo da área. É modelo, é função, é relação, enfim. Então, o que o exercício quer é a taxa média de variação da temperatura nos intervalos de tempo. Veja que nem falou que em relação ao tempo, porque já foi dado. Qual é o modelo que você tem? É temperatura e tempo. Então, dentro do exercício, às vezes vocês vão encontrar exercícios assim, exercícios em livros assim, escrito assim, o cara nem falou. A taxa média de variação da temperatura, ou a taxa média da temperatura. Ele nem fala o tempo. Por que não fala o tempo? Porque é a única outra grandeza que está escrita aqui. Né? Não tem outra grandeza escrita no exercício. Tá? Então, tem essa coisa de estabelecer essa leitura. É outro objetivo implícito nos exemplos que eu estou dando aqui para vocês. Então, a taxa média da temperatura em relação ao tempo nesses dois intervalos. Olha, tem uma coisa aqui. Eu não tenho 2 vírgulas, como é que eu vou saber? Veja que tem um espaçozinho maior aqui, ó. Certo? Tanto nesse e nesse. Eu resolvi também colocar esse exemplo para chamar a atenção dessas coisas. Né? Muitos estudantes falam, como é que eu vou calcular? Tem 2 vírgulas, que estranho. Não, tem um espaçozinho um pouco maior aqui. Ó. Quase sempre, quando é assim, ao invés de utilizar essa anotação, tem livros que adotam essa anotação. Eles põem o T entre 4 e 4,51. E depois eles põem o T entre menor ou igual a 4, menor ou igual a 4,01. Mas, como vem livros escritos assim também, eu resolvi colocar aqui para chamar a atenção de vocês. Tá? Então, a taxa média da temperatura em relação ao tempo é ΔT sobre ΔTzinho, né? Eu vou chamar Tzinho. Delta temperatura sobre o delta tempo, variação na temperatura, variação no tempo. Né? Temperatura na extremidade final, 4,51, menos temperatura em 4, 4,51 menos temperatura em 4. Obviamente, para calcular esse valor, foi dado aqui, eu vou substituir nessa lei, né, nesse modelo que foi dado, né, para achar a temperatura em 4,51, menos a temperatura em 4, está aqui, usando o mesmo modelo, e nós vamos obter aproximadamente 31,455 graus centígrados Celsius por minuto. Né? Chamando a atenção de outra anotação. Nem sempre é utilizada essa simbologia. O livro do Stuart usa essa simbologia em alguns pontos. E, às vezes, se o exercício já avisou, ou o livro que você está utilizando já avisou no começo, que quando ele usar igual, mesmo nos cálculos que são aproximados, ele vai usar igual, deixando claro que ele usou ali, por exemplo, nesse caso, 3 decimais. Né? Isso é igual com a aproximação de 3 decimais. Eu resolvi colocar assim porque eu fiz todos os outros, né? Até agora eu não obtive resultados aproximados, então eu resolvi fazer esse exemplo assim para chamar a atenção de vocês isso. Não tem preocupação. Quando vier escrito igual aqui, significa que o autor ou a pessoa que escreveu, o laboratório que divulgou, ele já está entendendo que você, leitor, entende que isso aqui foi aproximado, essa igualdade está se dando até o 3º decimal. Tá? Se vier 2 decimais, até o 2º decimal, houve aproximação ali. Tá? Então, não fique encanado com o fato de aparecer aproximadamente, né? Ou aparecer o igual nesses cálculos que são feitos. Ok? Mais um objetivo desse exemplo. Chamar a atenção disso. Então, veja, a unidade de medida de temperatura, né, que foi dada aqui, unidade de medida de tempo, né, mudança, variação média. Tá? Variação média no intervalo 4, 4,01. Estou mais perto do número 4 aqui, né? Então, variação da temperatura, variação do tempo, vamos calcular a temperatura em 4,01, né, menos a temperatura inicial aqui, que é no ponto 4. Então, tempo final, tempo inicial, e esses 2 valores nós vamos substituir no modelo, vamos calcular e vamos obter essa aproximação. Veja aqui 31,455, aqui nós obtivemos 31,499. Tá? Então, veja que essa medida que eu fiz, ela estava próxima do número 4, essa está mais próxima ainda do número 4.
tá? E, finalmente, o item B vai pedir a taxa de variação de T no instante 4. Tá? Veja que essa taxa aqui, ela está próxima do ponto 4, né? Isso é entre 4 e 4,01. Está bem pertinho ali. Então, de certo modo, quando eu calculei essa taxa média, né? Essa taxa média, eu estou próximo aqui da taxa instantânea em 4. Né? Porque eu calculei 2 instantes próximos a 4. Esse está mais próximo ainda. Eu obtive quase 31,5. Observa que não é surpresa o que a gente vai obter aqui embaixo, pelo seguinte, quando eu falo taxa de variação, é a instantânea, então é a derivada. Taxa de variação de T, veja que nem falou em relação ao tempo. Repetindo, né? Não falou em relação, mas está explícito no exercício, só tem duas grandezas, tempo e temperatura. Então, se eu escrevo taxa de variação da temperatura, isso está implícito que é em relação ao tempo. Ok? Então, dtzinho, né? A derivada da temperatura em relação ao tempo, a taxa da temperatura em relação ao tempo num tempo t, né? Vai ser a derivada de 30t, veja se é função afim, derivada é o número 30, mais 6 mantém, deriva a raiz quadrada de t, 1 sobre 2 raiz quadrada de t, e aí vai simplificar, o 2 que vai aparecer embaixo vai dividir aqui, né? O 6 vai dividir com esse 2, então vai ficar 3 sobre raiz de t, mais derivada de número, derivada de 8 é 0. Tá? Então, aquela tabela de derivada está funcionando aqui. Eu não lembro, volta na tabela, dá uma olhada, esse exercício vai permanecer mais ou menos tempo, dependendo de cada um. Muito bem, nós temos aqui a taxa de variação. Em qualquer instante t, queremos no momento em que t é 4 minutos. Queremos ter 4 minutos. Substitui, fez esse cálculo, tá? Nós vamos ter exatamente, aqui não tem aproximação, tá? Porque, veja, a raiz quadrada do número 4 é 2, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Então, 31,5. Eu coloquei esses dois zeros aqui para a gente poder comparar, né, com esses decimais que apareceram na taxa média. Veja que aqui nós já estávamos bem próximos do número 4, né? Esse intervalo aqui foi calculado, essa taxa média, bem próximo do 4, do tempo 4 minutos. E não é surpresa que, quanto menor for esse intervalo, né, esse ΔT tender para zero, no limite isso é a derivada, né, naquele ponto. Então, daí que a gente tem aqui exatamente 31,5, eu já esperava, tá? Celsius por minuto. Professor? Sim. Licene, Pode dizer. da onde saiu esse 3 sobre raiz de t aí? Derivada desse aqui. Lembra aí a derivada de raiz quadrada de t, você lembra? Não. Então, 1 sobre o quê? 1 sobre 2 raiz de t. Né? Exatamente, vai aparecer um 2 aqui no denominador, na derivada. 1 sobre 2 raiz de t. Então, esse 2 que vai aparecer na derivada, esse 6 estava esperando, aí vai dividir, por isso que apareceu ele aqui. Entendi. Note que não apareceu mais nada, porque olha a derivada de 8, você lembra? Lembrei, derivada de número 0, perfeito. Então, veja, esse aqui é a derivada, dtzinho, né? Vamos falar assim, né? Os dois têm o mesmo nome, dtzinho. Esse 30, lembre aí, por que ficou 30? Porque é função de primeiro grau. Isso, perfeito. Então, maravilha. E aí, esse 3 vem porque o 2, né, vai aparecer aqui embaixo. E aí, o 6. Ok, boa pergunta, é isso aí. É a prática da derivada. É assim mesmo. Volta na tabela, olha, e aí vai 1 a 1. Obrigado pela pergunta. Bom, pessoal, ali 3 exemplos de taxa de variação, como é que se dá, a taxa média, os nomes que aparecem, as relações que aparecem, né? As relações geométricas que aparecem, veja que há uma relação grande da reta tangente, portanto, aquele primeiro tópico que a gente viu, né, um problema antigo, com essa definição de taxa de variação, taxa instantânea, a taxa média relacionada à reta secante e a taxa instantânea, que é a taxa, que a gente não vai mais ficar falando taxa instantânea, tá?
tem a ver, está relacionado com a reta tangente. E outros conceitos vão aparecer também da reta tangente, tá? Os outros tópicos que nós vamos estudar na próxima aula, os três têm também, são definidos a partir do conceito de reta tangente. E a própria definição de crescimento, decrescimento, e depois que a gente vai estudar também concavidade, convexidade, também a ver com o conceito de reta tangente. Então, esse problema da reta tangente gerou, assim, muitas aplicações, né? O desenvolvimento de vários conceitos dentro das ciências em geral e a sua ligação com a ferramenta, né, derivada ou diferencial. Muito bem, cinemática é a mesma, continuamos ainda em taxa de variação, tá? Só que agora, dentro da cinemática, do movimento retilíneo. Tá? Aqui, nós vamos considerar agora as grandezas, posição, função, posição S, né? A letra S aqui vai significar a posição de uma partícula, né, ou de um corpo em movimentos numa linha reta. A gente não tem como avaliar, nesse momento, movimentos bidimensionais, tridimensionais, porque a gente não vai usar vetor, tá, para calcular o cálculo sobre grandezas vetoriais. Isso aí vai ser, provavelmente, numa disciplina cálculo 2 ou 3 para vocês, ou 4, não sei quantos vocês têm, mas, enfim, vocês vão voltar ao cálculo diferencial, né, para grandezas, calcular as relações entre as grandezas vetoriais. Aqui nós vamos considerar grandezas escalares, tá, apenas, e o movimento que nós estamos considerando aqui também vai ser só movimento retilíneo. Daí o nome da sessão aqui ser cinemática do movimento retilíneo, e a gente permanece estudando taxas de variação, porque essa cinemática que a gente vai estudar aqui é a taxa de variação, a velocidade, a aceleração, a posição, tá? Sendo que esses nomes, em particular, da física. Então, muito bem, vamos pensar aqui numa partícula em linha reta, tá? De acordo com essa função posição. S, mesmo que eu não escreva aqui, S depende do tempo. Então, todas as grandezas aqui, as taxas em relação ao tempo. Observe os 3 exemplos anteriores que nós tivemos, só o terceiro era em relação ao tempo, os 2 primeiros eram em relação a outras grandezas. Tá? Então, isso significa que taxa de variação é para a relação entre grandezas quaisquer, não apenas a cinemática. Tá? Então, S aqui é S de T, né? É uma função que marca a posição de uma partícula em movimento sobre uma linha reta, a gente pode chamar de linha S, tá? No intervalo de tempo de T0 a um T0 mais ΔT, é outra maneira de escrever, ou de um T1, de um T0 para um T2, de um T0 para um T1, perdão. Tá? Então, a variação em S, né? Veja, isso aqui é uma variação em T, em ΔT, o incremento em T, você vai ter, já que S depende de T, uma variação aqui correspondente em S, ΔS, que a gente vai escrever desse modo. Tá? Então, a velocidade média é a taxa média da posição em relação ao tempo, né, o deslocamento, que é esse ΔT, ou ΔS, tá? Também chamado de deslocamento, vários nomes, sobre o intervalo de tempo ΔT. Essa é a velocidade média. Isso vocês já devem, provavelmente, vocês já viram no ensino médio. Se não viu, está aqui a definição de velocidade média, taxa média, né, da variação da posição em relação à variação do tempo. Esse ΔS sobre ΔT. Que, voltando à figura, de novo, para reforçar isso, é o coeficiente angular dessa reta secante aqui, ó, PQ, na figura 10, tá? Que a gente já viu com outras grandezas lá e já medimos, ok? Muito bem, se eu quiser determinar a velocidade no instante T0, que era um problema que Newton queria resolver, enquanto que Leibniz estava pensando em obter a reta vermelha, a reta tangente, e desenvolveu a derivada, Newton estava pensando em obter aqui a velocidade instantânea, a velocidade no instante T0. Tá? Usando a velocidade, ou a velocidade média. Então, a velocidade instantânea, ou velocidade, você vai ver escrito esse nome instantâneo, tá? Mas eu coloquei esse nome aqui para a gente associar àquela definição que a gente já viu de taxa anterior, certo? Então, o que vai ser a velocidade
da partícula aqui, no instante t0, é o limite da velocidade média quando essa variação tende para zero, ΔT tende para zero. Tá? Portanto, isso é esse limite, né, ΔS sobre ΔT, e esse limite, descrito desse modo, é exatamente a definição de derivada da função S, né, que está aqui no lugar da F, que eu defini lá no começo de derivada, né, no ponto T0. Essa é outra anotação para definição de derivada no ponto T0, tá? Que eu falei a vocês, que tinha 3, né? Pode ser essa daqui, essa escrita assim mesmo, só que no lugar do ΔT um H, e pode ser S de T menos S de T0 sobre T menos T0, T tendendo para T0. Eu até, antes de mandar para vocês esse material, eu até vou escrever a outra também, para vocês verem que é a mesma coisa. Esse limite é a definição de derivada da função S no ponto T0. Então, velocidade para a gente agora, a instantânea, né, que a gente não vai escrever mais, velocidade escrita em qualquer lugar, é essa velocidade no instante t. Então, V de t, a velocidade aqui é a derivada da função posição em relação ao tempo, tá? Ou simplesmente a derivada da função posição no tempo t ali. A aceleração média, então, velocidade não é o quê? É variação do espaço em relação à variação do tempo, isso aí. Variou o espaço no tempo, então surgiu uma nova grandeza, que é a velocidade. Tá? Nós podemos variar a velocidade em relação ao tempo. Aqui, olha. Variação da velocidade, essa mesma grandeza. Vamos variar essa grandeza em relação ao tempo. Surge uma nova, que chama aceleração. Então, acelerar é aumentar a velocidade e diminuir a velocidade, que chama desacelerar, né? Acelerar positivamente ou negativamente. É você aumentar a velocidade, né? E aí variou a velocidade, aparece uma nova grandeza, aceleração. Tá? Que quando você diminui essa velocidade, quer parar, por exemplo, então essa aceleração ela passa a ser negativa, né? Então é desacelerar, o que as pessoas chamam de desacelerar. Na verdade, diminuir a velocidade. Então, a variação da velocidade sobre a variação do tempo nos dá uma nova grandeza, que é chamada aceleração. Nesse caso, a aceleração média, né, é ΔV sobre ΔT, é a variação em V sobre a variação em T. Então, a aceleração, que a gente não vai mais falar a palavra instantânea, faltou colocar em negrito aqui, no instante, né, T0, é a derivada da velocidade. Então, velocidade é a derivada da posição e aceleração é a derivada da velocidade. Olha, se velocidade é derivada de S, então observe que aqui é a derivada da derivada de S. Então, a aceleração ela é vista como derivada segunda da função posição. Tá? Então, daí a gente tem estudado também aquelas derivadas sucessivas. Tá? Bom, as grandezas da cinemática, que a gente está abordando aqui, são essas. Tá? Então, essa derivada, né, aqui, S' de T0, é exatamente o coeficiente angular dessa reta vermelha, que é a reta tangente. Então, nessa figura, você tem Newton e Leibniz produzindo o cálculo diferencial. Leibniz pensando em determinar essa reta vermelha a partir de cálculos que ele fazia sobre a reta secante, olha essa aqui, essa laranja, e Newton pensando em obter a velocidade instantânea no instante T0, pensando em obter essa velocidade instantânea a partir da velocidade média, que é tangente do ângulo aqui, né, dessa razão, que é a razão entre esses dois objetos aqui, ΔS e ΔT. Né? Houve muita briga na época que os dois desenvolveram o cálculo ao mesmo tempo, e um governo disse que o outro copiou e tal, que não foi desonesto, mas a gente vê que os objetivos dos dois eram nitidamente diferentes. Tá? E a gente vê que o problema, do ponto de vista matemático, gente, esses dois problemas são iguais. Quando a gente usa uma equação ou uma figura geométrica que relaciona dois ou mais problemas, e a gente obtém equações iguais, mudando apenas a interpretação das grandezas, então nós dizemos que esses problemas são os mesmos. Tá? O problema da velocidade instantânea, né, da velocidade,
e da reta tangente para a matemática são os mesmos, é a mesma coisa. E está aqui uma noção dizendo a vocês, usando uma figura e os cálculos, né, a derivada, tentando lhe dizer isso. Então, às vezes, o cara diz assim, pô, não tem nada a ver, eu estou resolvendo um problema de geometria. Aí o outro, pô, estou resolvendo um problema aqui de cinemática. São áreas extraordinariamente diferentes, ciências diferentes, mas, no fundo, são os mesmos problemas. Tá? Isso é comum em ciência. Tá? Então, vamos ver um exemplo disso, usando tabela, usando geometria, que é o que aparece nos livros para vocês, tá? Um exemplo aqui, que é do ensino médio. Veja, essa tabela aqui vai relacionar tempo, né, T aqui medido em segundos, e a posição S medida em metro, tá? Tá no SI aqui, né, no Sistema Internacional de Medidas. Metro e segundo são utilizados nesse sistema. Tá? Um móvel num determinado intervalo de tempo. Está aqui o tempo variando e as posições são dadas aqui para cada tempo desse. Tá? Então, o exercício que é o seguinte, a taxa média de variação da posição em relação ao tempo. Eu escrevi assim, para que quando vocês vejam essa frase, né, vocês não estranhem mais daqui para frente. Sabe? O que é isso que eu estou falando? Taxa média de variação, velocidade média. E agora vocês sabem que não é apenas na cinemática, que fora da cinemática essas velocidades também existem, né? Usando pressão e volume, usando custo, usando venda e tempo, usando, sei lá, inflação e salário. Essas velocidades, essas taxas, elas acontecem em 1000 outras áreas, que não apenas a cinemática, tá? Sendo a mais famosa delas aqui a cinemática, mas atualmente toda a ciência praticamente, sociologia, até filosofia, por exemplo, quando entra nas questões de aprendizagem, aparece lá o cálculo diferencial em alguns modelos, dependendo das pessoas que estão estudando, né? Então, aqui a taxa média de variação da posição em relação ao tempo, que obviamente você não vai querer ficar falando essa frase toda, mas onde ela aparecer, agora você já sabe o que significa, né? É a velocidade média, né? E o que é a velocidade média? Digamos que a gente viu lá no ensino médio, a velocidade é isso aqui. Então agora você tem fundamento, né? É uma taxa de variação, que ela pode ser média, mas ela pode ser instantânea também. Que no ensino médio a gente pega a gente sai da média para a instantânea dado, e agora você sabe que não caiu do céu. Isso foi produzido pela derivada, tá? Então, a taxa média de variação da posição em relação ao tempo, veja, a taxa média precisa de um intervalo, ó. Velocidade média é num intervalo. Tá? Então, exemplo A, exemplo B, velocidade média, nesse aqui no intervalo 1, 3. Então, essa velocidade média avaliada, calculada no intervalo em 3, é essa em 3, posição em 3, menos posição em 1. 3 menos 1. Posição em 3, aí vamos ler a tabela, que é um tipo também de exemplo que a gente ainda não viu, a gente não usou tabela nos exemplos anteriores. Tempo igual a 3, posição em 3, 10. Posição em 3, 10. Posição em 1, 2, então 10 menos 2, 3 menos 2, então isso vai dar exatamente 4 metros por segundo, tá? Então, essa é a velocidade média nesse intervalo. A velocidade média no intervalo 2, 7, então isso é S em 7, posição em 7, menos posição em 2, posição em 7 segundos, está aqui 50 metros, posição em 2 segundos, está aqui 5 metros. Então, 7 menos 2, teremos exatamente 9 metros por segundo nesse intervalo. Então, observe que houve mudança aqui nas velocidades médias, tá? Nesse intervalo é uma média, no outro intervalo outra média. Então, a velocidade aqui, ela não é constante, né? Porque as médias mudaram, ó. Então, veja, se a velocidade mudou, a velocidade média mudou, vai aparecer aqui aquela grandeza, a aceleração, tá? Veja, esse exemplo aqui, eu construí assim, não quer dizer que toda a tabela que você encontra aí no universo vai existir uma lei matemática associando os valores
uma lei envolvendo as duas grandezas aqui, matemática, tá? Mas, nesse caso, eu fiz essa tabela para funcionar desse modo. Observe que cada valor aqui em S é o tempo ao quadrado mais 1. Tá? Então, eu fiz de propósito para poder aparecer esse resultado aqui. Tá? Então, essa é a lei matemática que está relacionando. E também existem exercícios que cobram isso de vocês para você tentar perceber algum padrão, né? numa tabela dessa que você olha. E o item D vai ser a taxa instantânea de variação da posição em relação ao tempo em 2 instantes. Tá? Ou seja, a velocidade desse móvel em 2 instantes. No instante 1 segundo e no instante 6 segundos. Tá? Então, a velocidade é derivada da função posição. Nesse caso, 2t, né? Porque derivada do número 1 é 0. Então, a velocidade em 1, substituindo 2 metros por segundo. Velocidade em 6, 12 metros por segundo aqui. Tá? Então, velocidades médias, precisa de intervalo. Tá? E velocidade instantânea, eu preciso da derivada ou de um gráfico que me dê condições de calcular a reta tangente. Tá? Quase sempre preciso de um modelo matemático para poder fazer esses cálculos. Observe, no ensino médio, esse tipo de equação aparece lá na física do ensino médio, né, como a equação do movimento uniformemente variado, né, em que a velocidade não é zero. Tá? A velocidade ela não é constante, na verdade. Tá? Então, aparece lá no ensino médio o movimento uniformemente variado, em que essas velocidades aqui, você usaria outras relações para poder encontrar essas velocidades. Tá? Aqui você, da função posição, diretamente você encontra essas velocidades usando derivada. Tá? Então, o nosso alcance aqui ele é maior. Por exemplo, ainda movimento retilíneo, ainda movimento retilíneo, nós temos aqui um móvel se deslocando sobre uma reta, S, tá? Veja, esse tipo de equação não aparece no ensino médio. É porque não existe movimento retilíneo que seja diferente daquelas equações? Não, existem. Só que aquela matemática ali que a gente alcança no ensino médio não alcança uma complexidade maior. Por exemplo, você pode ter uma função polinômio do terceiro grau para movimento retilíneo. Mas aquela matemática de ensino médio não alcança o tratamento desse movimento complexo, mesmo sendo retilíneo, para que tenha essa função aqui, esse relacionamento, essa equação, enfim, várias maneiras de falar, ok? Então, mesmo assim, a gente pode calcular a velocidade média, né? A velocidade média nesse intervalo aqui é S final menos S, posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Se a gente usar o modelo, nós vamos obter menos 46. Eu não quis aqui ficar colocando a aproximação, então eu coloquei menos 46 terços metro por segundo, que é aqui também o tempo em segundo e a velocidade ou a posição em metro. A velocidade inicial da partícula, por exemplo, esse item D, o ensino médio não alcança. A gente não tem como resolver esse exercício no ensino médio, a não ser que seja dado um gráfico, né, de T e de S e a gente possa obter essas informações. Mas sem gráfico, que é o que a gente está fazendo aqui, esse item B, com essa equação, o ensino médio a gente não consegue fazer. E a velocidade média inicial da partícula é a velocidade no tempo t0, inicial aqui em relação a uma posição tempo zero aqui, tá? É uma coisa que eu deveria até escrever no texto, mas enfim. Então, velocidade, dsdt é derivada da função posição em relação ao tempo. E a gente já sabe como calcular essa derivada, né? Esse número 3 vem aqui para frente, vai ficar t quadrado. Quando esse 3 chegar aqui, ele vai dividir por esse, então vai ficar menos t quadrado. 6t quadrado, derivada, o 2 vai baixar, vai ficar 12t. E esse restante nós podemos ver como uma função afim. Então, a derivada menos 35. Então, a derivada é a velocidade aqui em cada instante, mesmo que eu não escreva, entenda, V, S, A são funções do tempo. Tá? Então, basta substituir zero onde houver t e a gente tem a velocidade inicial dessa partícula, tá? Menos 35 metros por segundo.
O item C, os momentos em que a partícula para, né? Os momentos em que a velocidade é zero, né? Quando a partícula para, significa que a velocidade é zero. Veja que a gente já tem aqui a equação da velocidade. Tá? Então, quando a velocidade é zero, quais são os valores de t? Tá? Então, a velocidade, a gente já tem a lei, foi dada no item B. Então, essa lei igual a zero, você aplica a Bhaskara, vai encontrar em 7 segundos e também em 5 segundos, em 2 momentos diferentes. Essa partícula vai ter velocidade zero, portanto, estará parada. Veja que a gente já tinha esse resultado, se a gente não tivesse, ia calcular a derivada e igualar a zero. Tá? E o item D, a aceleração desse móvel em 3 segundos, ou decorridos 3 segundos, passado 3 segundos, qual é a aceleração? A aceleração para a gente, dv/dt, é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, já tem aqui a velocidade, olha, vai derivar a velocidade. Veja que isso vai dar menos 2t, né? E a derivada dessa função afim, mais 12. Então, essa é a aceleração em cada instante t. Substituindo t por 3, a gente vai obter 6 metros por segundo quadrado, né? Essa é a unidade de medida da aceleração. Veja, esse exemplo aqui, ele não tem como ser abordado naqueles exemplos lá da física do ensino médio, né? Porque na física do ensino médio, essa aceleração, ela chega no máximo a ser uma constante, não nula. E aqui é uma função afim à aceleração, e aqui a velocidade é uma função quadrática, né? A posição é um polinomial de terceiro grau. Então, a derivada permite que a gente amplie o alcance, né, no estudo da física, e aqui é um exemplo dentro da cinemática. Mais um exemplo bastante... não, eu ia colocar um outro exemplo para vocês, envolvendo trigonometria, mas eu preferi colocar esse exemplo dentro das taxas relacionadas. O terceiro tópico dentro de taxas de variação taxas relacionadas. O que é isso? A gente ter duas ou mais grandezas envolvidas relacionadas por uma equação e querer obter resultados sobre a taxa de variação de alguma dessas grandezas, tá? Em relação ao tempo ou em relação a outra grandeza qualquer. A maioria dos exercícios que estão nas taxas relacionadas, quase todos, tem a ver com as derivadas em relação ao tempo. Ok? E não só a cinemática vai aparecer, mas outras grandezas também aqui relacionadas. Me desculpem, falando ainda pelo nariz. Um exemplo disso, e eu apresentei isso quando eu falei de derivada implícita, tá? Um exemplo você tem duas grandezas x e y aqui, que são dependentes do tempo. Quando eu escrevo isso aqui, olha, x igual a x de t e y igual a y de t, eu estou dizendo que x é função do tempo e y também. Então, eles variam com o tempo t. Tá? E considere que essas duas equações, elas estão relacionadas desse modo aqui. Existe essa equação aqui envolvendo essas duas funções, ou essas duas grandezas, ou essas duas quantidades. Tá? Essa equação aqui, envolvendo elas duas. Veja que o tempo não está escrito. Então, o tempo é implícito aí. Daí eu ter falado sobre um exemplo desse em derivada implícita. Tá? Então, determinar o valor de dy dt, ou seja, dessa taxa, né, a taxa de y em relação ao tempo, no momento em que a taxa de x é 2, x vale 3 e y vale menos 1. Então, veja, eu não tenho como determinar esse valor aqui a partir dessa equação apenas. Essa equação não está envolvendo as derivadas, as taxas, né, dy dt, dx dt. Então, para resolver esse exercício, eu preciso obter uma outra relação que envolva essas taxas aqui, dy dt, dx dt. Para isso, eu tenho que partir de alguma relação conhecida. A relação conhecida é essa. Então, eu vou derivar em relação ao tempo. Aí é que está a derivada implícita, né? E aí a regra da cadeia também vai funcionar aqui. Eu preciso derivar essa equação que eu conheço
para obter uma nova relação envolvendo derivadas, ok? Então, derivando essa equação aqui em relação a t, então lembre-se que em cada momento que eu for derivar, olha, eu estou derivando função aqui, eu estou derivando função aqui, eu estou derivando função. É a regra da cadeia que vai ter que funcionar aí. Então, derivando x ao cubo, 3x quadrado, mas x é função, que está dizendo é exercício, olha. Então, vezes, né, dx dt. Mais, né, mais. Deriva 3y quadrado, derivada 6y, vezes dy dt, porque y é função. Mais 2y, a derivada é 2, vezes dy dt. Igual, derivada de número. Derivada de número é 0. Tá? Então, essa relação é conhecida. Derivando em relação ao tempo, eu obtenho uma nova relação. Só que essa nova relação, ela tem agora envolver as taxas de variação, né? dx dt e dy dt. Então, daí esse nome na seção que vocês veem, todo livro vai colocar esse nome na seção, taxas relacionadas. É você resolver problemas que envolvem taxas de diversas grandezas e a gente precisa utilizar a relação, equações, né, envolvendo essas grandezas para obter resultados, ok? Então, uma nova relação agora envolvendo as taxas. Substituindo os valores que foram dados, olha, dx dt, né, substitui dx dt aqui, substitui o valor de x aqui, que é 3, substitui y aqui, que é menos 1, né? E aí, a gente fazendo isso, nós vamos obter dy dt menos 13,5. Não foram dadas as unidades de medida aqui, tá? É um exercício só para a gente treinar a atenção em alguns detalhes. Quais são os detalhes? As grandezas envolvidas são funções do tempo. A gente precisa ter uma relação entre essas grandezas. Usar a derivada, regra da cadeia, derivada implícita, obter uma nova relação envolvendo as taxas e daí poder usar os valores que nós temos. Tá? Esse problema não tem um contexto aqui, não tem nome às grandezas, não tem unidade de medida, mas o que nós vamos ver, os problemas são semelhantes a essa prática aqui, no geral. Tá? E vamos poder resolver esses problemas contextualizados. Exemplo. Esse é um exemplo envolvendo geometria, tá? Envolvendo aqui um cilindro que ele pode crescer ou diminuir no passar do tempo, tá? Para os lados, ou para cima, ou para baixo. Por que eu sei disso? Porque o problema que está dizendo, você já vê o volume de um cilindro reto, né? Cilindro reto aqui, tendo a altura H, deu nome, a altura H e o raio R. Tá? Suponha que H e R variam com o tempo. Olha, quando o exercício escreve isso, variam com o tempo, quer dizer que essas grandezas elas podem mudar. Quer dizer isso aqui, ó. R é função do tempo e H é função do tempo. Isso aqui, nós leitores é que escrevemos. Ó. Tá? Então, veja que foi falado aqui 3 grandezas nesse exercício. Volume, altura e raio de um cilindro. Então, é um problema de geometria e é contextualizado. Tá? Então, vamos lá. Escrever, primeiro item do exercício, escrever uma relação, né, ou uma equação, como queira, entre essas grandezas V, H e R. Tá? Uma relação entre essas grandezas, V, H e R, que tem a ver com o volume de um cilindro. Tá? Então, volume de um cilindro, eu não sei, o volume de um cilindro, como é que eu calculo? Tem que olhar numa tabela. É um conhecimento próprio. Olha, todo livro traz em algum lugar, né? No início ou no fim, tabelas envolvendo área, envolvendo volume de objetos geométricos, tá? Nesse caso, o volume de um cilindro reto ele é dado como área da base, né? πr² vezes a altura h. Então, πr² h, essa é a relação, é a equação entre essas 3 grandezas, V, H e R. E o exercício também pediu para a gente obter uma relação, né? Essa frase aqui vale para essas 3 grandezas e vale também para essas aqui, olha. Tá? Obter uma relação envolvendo as grandezas V, H e R, está aqui, e uma relação envolvendo essas taxas de variação. Veja, quando
R depende do tempo, H depende do tempo. Quando eu escrevi isso aqui, qual é a consequência? Que o volume V também depende do tempo, também é uma função do tempo. Se essas duas variáveis aqui dependem do tempo, essa terceira, olha, igual, né, a elas, também vai depender de T. Então, derivando esta equação aqui, olha essa relação aqui, em relação a T, que está implícito, tá? Nós vamos obter dv dt, né? Derive V em relação a T, dv dt. E o que tem desse lado aqui, olha, veja, se H e R são funções, o que nós temos aqui é a regra do produto na hora de derivar. Tá? R² vezes H. R é função e H é função, então aqui nós temos a regra do produto funcionando. Ok? Então, mantive o número π aqui parado, que é totalmente lícito, porque é uma regra de derivada, tá? Na derivada, tem uma constante multiplicando, pode manter a constante aí parada e faça a derivada, realize a derivada. Tá? Ok, então vamos derivar R², que é 2R, vezes dr dt, mantém H, mantive o H, mais mantém R² vezes derive H, dh dt. Tá? Eu coloquei o pontinho aqui para chamar a atenção de que eu estou aplicando aqui a regra do produto, né? Apliquei a regra do produto, certo? Mas nos livros não vem escrito não, tá, gente? Não precisa escrever esse pontinho aqui, aqui vem vezes H, mas coloquei os pontinhos para chamar a atenção de que foi feito aqui, foi a regra do produto, ok? Então, relação entre as grandezas, relação envolvendo as taxas de variação. Estamos estudando taxas relacionadas, né? Muito bem, o exercício B, o exemplo B, o item B, vai dizer o seguinte, olha, em certo instante, a altura é de 6 centímetros, então H igual a 6, ok? E está crescendo a 1 centímetro por segundo. H é 6 centímetros, e está crescendo a 1 centímetro por segundo. Essa unidade de medida aqui me diz, olha, que esse dado aqui é de dh dt, tá? Porque essa unidade de medida está dizendo que isso aqui é uma velocidade, isso aqui é uma taxa, olha, centímetro por segundo, né? Por que dh não? Porque a frase está dizendo que a altura é de 6 metros e está crescendo. Quem está crescendo? A H. E mais, essa informação de estar crescendo significa que esse dh dt é positivo. Então, se eu digo que a grandeza está crescendo 1 centímetro por segundo, então dh dt é mais 1 centímetro por segundo, ok? Enquanto que o raio é de 10 centímetros, então R igual a 10 centímetros, e está decrescendo. O que é que está decrescendo? O raio. Tá? De 2 centímetros por segundo, então esse dado aqui é da taxa de variação do raio. Como está decrescendo, isso é negativo, derivada negativa, né? Quando está decrescendo, derivada negativa. Daí eu falar para vocês naquele início de crescimento e decrescimento, ok? Então, dr dt menos 2 centímetros por segundo. Isso aqui é só para dizer a vocês como ler essas questões quando elas aparecerem para vocês nas listas de exercícios, né? Como obter esses dados e qual é a influência. Muito bem, o que o exercício quer é com que velocidade o volume estará variando, né? Qual é a taxa de variação do volume? É outra maneira de escrever isso aqui. Lembre-se que eu falei, taxa de variação representa a velocidade. Por isso, esses exercícios vêm com esse nome aqui, ó. Está variando naquele instante. Ou seja, com esses dados, quanto vale dv dt? Então, eu tenho, substituindo aqui, né? Cada dado no seu local, eu vou ter menos 140 π centímetro cúbico, né? Que é a unidade de volume. Se as grandezas geométricas que estão sendo medidas, né? As grandezas unidimensionais sendo medidas em centímetro, volume vai ser em centímetro cúbico. E o tempo permanece em segundo, como foi dado. Eu não falei, né? Mas foi escrito aqui, foi dado aqui nos dados, né? Em segundo, né? Centímetro e segundo, ok. Então, centímetro cúbico por segundo. Aqui, veja, eu não escrevi aproximado, mas nitidamente isso aqui é aproximado, certo? Com um decimal. Ok? Porque π foi usado aí com alguns decimais, portanto, aqui foi aproximado com um decimal, mesmo que não venha escrito.
o volume está decrescendo, crescendo ou decrescendo, basta ver o sinal que a gente obteve aqui, negativo. Então, o volume, nesse momento, ele está decrescendo. Ok? Sinal positivo, derivada positiva, função, grandeza crescente. Derivada negativa, portanto, ou taxa negativa, se você quiser. Então, grandeza ou função decrescente. Ok? Mais um exemplo, também ainda envolvendo o objeto geométrico, nesse caso um cone, e a gente tem um contexto aqui. Então, uma figura de areia, a figura 12 aqui, né? A gente vai ter areia caindo de uma calha, e vai estar formando aqui um cone, suponha, né? Um cone que é uma pilha que é cônica, onde aqui vem uma condição, olha, a altura é sempre igual ao diâmetro. Essa altura H, eu usei a letra H, tem livro que usa a letra Y, e o raio é quase sempre a letra R, né? Letras que têm a ver com o nome daquela grandeza. Porque não usa A com altura, porque está em inglês aqui, né? Raio. É comum usar H. Então, raio R, a gente tem essa figura descrevendo aqui, inicialmente, esse problema. Tá? A areia está caindo aqui da calha e vai se juntar e formar esse cone reto, onde o exercício está dizendo que essa altura H é sempre o dobro, 2 vezes desse, é sempre igual ao diâmetro, né? O diâmetro 2 vezes R, 2 vezes o raio, ok? Bom, então suponha que a altura cresce a uma taxa constante de 1,5 metro por minuto. Então, veja, quando ele desse aqui, suponha que a altura cresce a uma taxa constante, então dH dt, 1,5 metro por minuto. Com que taxa a areia estará escoando quando a pilha for de 9 metros de altura? Então, H igual a 9, dH dt igual a 1,5 metro, né? É positivo aqui, porque diz que cresce. Tem a informação que a altura é sempre igual ao diâmetro, nesse cone, né? Tem a informação que isso aqui, essa pilha tem forma cônica, e o exercício está pedindo para a gente aqui o volume, né? Com que velocidade o volume estará mudando, com que taxa a areia estará escoando, né? Com que taxa essa quantidade cai aqui. A mesma quantidade com que essa areia cai é a mesma com que está se formando o cone. Daí, o exercício escrever isso aqui, com que taxa a areia estará escoando, né? Falando dessa quantidade que cai, né? Quando a pilha for de 9 metros de altura, sendo que a gente só tem informação sobre essa quantidade amontoada, mas aí vai ser a mesma, né? O volume que cai aqui, ele vai aumentar esse volume ou diminuir, nesse caso, aumentar sempre esse volume aqui do cone, tá? Então, esses dois momentos estão associados. Quando essa areia está caindo e montando esse cone aqui, essa pilha, então, tanto o raio quanto a altura estão mudando com o passar do tempo. Então, a altura e o raio aqui são funções do tempo, H de t e R de t. De onde é que eu estou escrevendo isso? Estou tirando isso do contexto, da avaliação, da análise do problema. Tá? Então, pelo texto, o texto desse aqui diz que H é igual a 2R, né? Que a gente tem que lembrar que diâmetro é 2 vezes o raio, e V, vamos usar a letra V para ser volume da areia que está escoando. Então, o exercício aqui, né, a taxa com que a areia está escoando é determinada em V dt, né, com que velocidade, né, a areia e tal estará escoando dV dt essa taxa. Bom, preciso de uma relação entre as grandezas envolvidas aqui no problema, que é volume de cone, raio e altura desse cone. Tá? Então, se eu consultar algum livro de geometria e tal, eu vou ver que o volume do cone é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Da área base, πr quadrado, né? Vezes a altura. A diferença do anterior é que isso aqui tem esse 1/3. Tá? Muito bem, então essa é a relação entre as grandezas. Eu preciso de uma nova relação que envolva as taxas de variação. dV dt, dr dt, dh dt. Mas acontece o seguinte, olha, se eu derivar diretamente aí é outro ponto de análise, se eu derivar aqui essa expressão, vai aparecer dr dt e vai aparecer dh dt. O problema só me deu informação sobre dh dt, não tem dr dt. Tá? Não tem dr dt.
E esse volume aqui está envolvendo as duas variáveis R e H. Então, se for possível, e nesse caso eu devo reduzir esse volume, essa expressão, a esse lado aqui, envolver apenas uma variável, apenas H, que é a grandeza da qual eu tenho informação. Tá? Eu tenho informação que H é 9 e tenho informação de HDT. Sobre R eu não tenho informação. Então, usando essa informação que foi dada aqui, ó, que H é igual a 2R, nós podemos escrever R igual a H sobre 2 e substituir aqui nessa expressão. Que aí, olha, me dá finalmente, olha, o volume é dependendo apenas de H e não mais de R e H, tá? Escrevendo aqui no lugar de R, H sobre 2, né? Então, nós temos agora aqui a grandeza volume e H envolvidas numa equação. E daí nós podemos derivar, né, os dois menos, derivada de V dV dt, π sobre 2 é uma constante, mantém, deriva H ao cubo, 3H quadrado, H é uma função, portanto, vezes dH dt, função do tempo, né, então dH dt. Então, essa é uma relação envolvendo as taxas sobre as quais eu tenho informação, né, que é dH dt, a taxa e os valores sobre que eu tenho informação, H e dH dt. Tá? Então, substituindo esses valores, nós vamos ter esse volume aqui, 243 π sobre 8, e nós podemos, aqui eu usei essa opção, tá? Eu poderia botar o igual, lembrando a você que você deveria ler que aqui está aproximado, né? Obviamente, a gente sabe que está aproximado, porque π tem infinitos decimais, né? Mesmo que eu escreva igual, lembre-se, isso aqui vai ser uma aproximação com um decimal. Tá? Então, 95,4 metro cúbico por minuto. Por que ficou metro cúbico, Heron? Porque, veja, H, ó, medida em metro, né? As unidades aqui unidimensionais, e essa taxa foi dada no minuto, portanto, o tempo aqui está sendo medido em minuto. Então, nem sempre as grandezas, as unidades de medida da grandeza, elas vão aparecer aqui em separado. A maioria das vezes elas vão aparecer nos valores que são dados, nos dados, né, que o exercício está te dando. Então, quando o exercício escreveu aqui 9 metros de altura, então significa que o tamanho está sendo medido em metro, e quando colocou aqui metro minuto, quer dizer que o tempo está sendo medido em minutos. Ok? Daí a gente tem aqui metro cúbico, unidade de medida de volume, minuto, para essa situação. Professor? Okay? Sim. Bom dia. Eu não entendi como Sim, é que ficou esse volume. Esse volume virou tipo π sobre 3 vezes H. Antes, olhe para cá. Veja bem. Aqui, o volume é esse aqui, ok? Depende de R quadrado e H. Tá vendo? Sim. Ok, né? Muito bem. Só que o exercício deu isso aqui, olha. Que H é igual a 2R. Certo? Então, eu posso R substituir por H sobre 2. Aí você pode perguntar assim, por que você não chegou aqui em H e botou 2R? Porque eu ia ter o volume em função do raio. Mas eu não tenho informação sobre o raio. O exercício não deu informação sobre o raio. O exercício deu informação só sobre H, olha, e dH dt. Então, se aparecesse aqui R e dR dt envolvida aqui na expressão, eu não ia ter informação para substituir. Eu até tenho outra maneira, mas eu quero mostrar isso no próximo exercício para vocês, tá? Até tem. Então, como o exercício me deu essa informação aqui, olha, eu pude substituir R aqui no volume, e R deixa de ser função de duas variáveis e passa a ser função de uma só variável. Aqui, ó, não é R ao quadrado? Tá vendo? R quadrado, mais R é H sobre 2, olha. Então, substituir. Onde tem R, H sobre 2. Isso aqui é H ao quadrado sobre 4, né? Então, H ao quadrado vezes H, H ao cubo. E o número 4 que sai daqui multiplica pelo 3. Por isso que agora o volume, olha, é só isso aqui. Perceberam? Ok? Dá um retorno? Entendi. Percebeu? Entendi. Então, Obrigada, professor. eu derivei essa parte aqui porque só tem uma função aqui envolvida, que é H. Né? E aí, por isso que ficou desse modo. O outro rapaz conseguiu ver também? Ok.
E aí a gente pode continuar tendo essa derivada envolvendo apenas H e DHDT, que são os valores que a gente tinha informação no exercício, tá? Não, como assim? Eu podia usar o R também? Poderia usar o R, ia ficar uma expressão mais complicada, você ia ter que usar a derivada a regra do produto ia ficar maior. Usando essa igualdade, e H igual a 9, você pode obter o R. Usando essa igualdade, derivando em relação a T, você poderia obter dr dt também, mas ia ficar um exercício bem maior, bem mais complicado, tá? Um outro exemplo, um exemplo bastante prático, a gente tem aqui ótica, né, lá na física, um exemplo da física. Veja, agora a gente tem uma equação que não mais vem da geometria, é uma equação que vem de uma lei física, tá? A lei das lentes convexas. Então, essa equação é dada, tá? Onde esse P, esse Q e esse F tem significado, está aqui a figura. Você tem uma lente aqui, convexa, fixa, um objeto que está parado na frente dessa lente. A imagem é formada, o objeto está parado aqui, a P, né? Distante P da lente, e você tem uma imagem formada distante Q dessa lente. Então, P e Q são distâncias, distância de objeto, distância da imagem formada. Esse F é de foco, tá? Esse foco é fixo, tá? Esse foco da lente, uma vez que você construiu a lente, existem pontos aqui nessa linha, né, horizontal, que são fixos, o foco é formado na frente e atrás do espelho, né? É a mesma distância, ok? Então, essa letra F é uma constante. Essa letra P, ela pode mudar, porque é a distância do objeto, né? O objeto pode caminhar aqui, se afastar da lente ou se aproximar. Portanto, se esse objeto, esse P, ele é variável com o tempo, esse Q também vai ser, porque é a formação da imagem. Veja, toda a análise que eu estou fazendo, essa análise é de quem lê o exercício e olha a figura. É sempre bom fazer uma figura para lhe ajudar, né? Porque dificilmente eu ia conseguir fazer essa análise se eu não tivesse uma figura para me ajudar, né? Eu simplesmente chegasse aqui e ficasse olhando a equação. Então, nesse tipo de exercício, de abordagem de taxas relacionadas, é sempre bom você ter uma figura que auxilie a sua análise, tá? Então, a equação das lentes é dada, essa equação não veio da geometria, essa equação veio da física, da área da física, e aí o exercício está dizendo o seguinte, olha, suponha que uma certa lente tenha um comprimento focal, olha, então isso é fixo, de 6 centímetros, esse F, 6 centímetros, tá? E que um objeto está se movendo em direção à lente, tá? Numa taxa de 2 centímetros por segundo, então, dp dt, olha, P é a distância do objeto à lente. Isso vai mudar com o tempo. Então, P é uma função do tempo, Q, em consequência, é função do tempo também. Ok? E F é fixo. Tanto a teoria da física ótica diz que esse foco é fixo, quanto aqui está escrito, olha, uma certa lente tem um comprimento focal, né, de 6 centímetros. Então, fixou 6. Tá? Então, qual a velocidade da imagem se movendo, né? A imagem vai começar a se mover, está dizendo aqui que se move em direção à lente. Então, esse P vai diminuir. Então, essa taxa ela é negativa. Olha quanta coisa. Né? Porque se o objeto se move em direção à lente, P vai decrescer. Então, quando eu medir esse 2 centímetros aqui, dp dt, isso tem que ficar negativo, ó. Olha. Ok? Então, tudo isso vem da análise do problema, que com uma figura ajuda muito. Então, qual a velocidade da imagem? Então, qual é a velocidade da imagem aqui? Olha, ou seja, dq dt, né? A velocidade da imagem é essa variação aqui, olha, tá? Se movendo no instante que o objeto está a 10 centímetros da lente, ou seja, quando o Q estiver a 10 centímetros do objeto, tá? Então, as letras aqui, elas têm contexto. É necessário, né, a gente aprender a ler esse contexto. Então, F é 6 centímetros, dp dt negativo, porque ele só está falando aqui
que é 2 centímetros por segundo. Sim, mas está dizendo que é em direção à lente, então isso vai cair. Portanto, na hora de eu computar esse dado aqui, ele fica negativo. É uma taxa, portanto, negativa, indicando que está diminuindo esse P, né? Aqui foi dado quando o P for igual a 10, quando o objeto, né, estiver a 10 centímetros, a gente quer calcular essa velocidade, dq, dt, a velocidade da imagem, tá? Para isso, nós vamos ter que derivar essa relação que nós temos em relação ao tempo, tá? Então, olha, veja que eu posso escrever isso aqui com P a menos 1. Tá? P a menos 1, a derivada é menos 1, P a menos 2. Então, menos 1 sobre P quadrado, né? dp dt, porque P é uma função. Eu não escrevi em nenhum lugar aqui, e é assim que vocês vão encontrar. Boa parte dos exercícios, dos livros, não vai escrever P é função do tempo, Q é função do tempo. A sua leitura do exercício, né, do problema, é que vai dar o contexto. E aí, eu já nem escrevi mais, até para vocês compararem com o que tinha antes, né? Os de antes eu escrevi isso, mas aqui é função do tempo. Então, quando eu derivei P a menos 1, né, que está implícito aqui atrás, deu menos P a menos 2, vezes dp dt, né? Então, 1 sobre P quadrado dp dt. Esse menos apareceu aqui pelo seguinte, olha, Q também eu vou escrever Q a menos 1, e a derivada menos Q a menos 2, dq dt. Então, menos 1 sobre Q quadrado dq dt. Igual. Veja, F é uma constante. O foco é uma grandeza constante, não muda com o tempo. Tá? Diferente dessas outras duas. Então, derivar 1 sobre F é derivar uma constante. Então, a derivada de 1 sobre F é 0, derivada de constante 0. Ok? Quando, mas não está escrito no exercício, seria difícil ver, então, dentro da teoria, né, das lentes convexas, se você for lá e ler, vai ver, olha, o foco é uma posição fixa. Construiu a lente, sim, esses focos eles não mudam, são pontos fixos ali. Então, isso aqui é uma constante, a derivada é 0, ok? E aí eu pude isolar aqui o dq dt, que é o que me interessa calcular, substitui esses valores, tá? Eu tenho P, ok? Não precisou do F, dp dt também foi dado, e Heron precisa da letra Q, e agora não tem o valor da variável Q aqui e aí. Bom, mas nós temos F e temos P. Substitua nessa equação aqui, olha, e você vai obter o Q na equação original. Tá? Você tem o foco e você tem o P. Substituiu aqui, olha, achar Q igual a 15. E aí a gente tem todas as grandezas necessárias agora para calcular esse resultado, e isso nos dá 4,5 centímetros por segundo. Veja, dq dt é a velocidade, é essa velocidade com que a imagem se move. Positiva. Então, a imagem está se distanciando da lente. Tá? Então, esse objeto está se aproximando, essa imagem, formada a imagem desse objeto, está se distanciando dessa lente aqui. Tá? Então, crescente, né? Não está se aproximando, está se afastando da lente. Ok? Esses aqui são alguns itens que vocês podem, alguns passos que vocês podem seguir para facilitar a sua análise dentro das taxas relacionadas, tá? Mas aí eu posso começar dar mais um exemplo na próxima aula. Eu achei que essa aula ia ficar menor, não ficou grande também, já estamos perto da outra aula.